A guerra na Ucrânia revelou a resiliência e adaptabilidade das forças armadas ucranianas em condições extremas. Um caso emblemático envolve um soldado ucraniano que, para enganar o inimigo, decidiu se passar por russo. O que se seguiu foi brutal. A guerra é, sem dúvida, um jogo sangrento, e cada soldado faz o que é necessário para sobreviver. Esse valente combatente era parte do 425º Regimento de Assalto da Ucrânia, conhecido como Regimento Scala, que foi formado em 2022, logo no início do conflito. Este regimento se destacou em várias missões, realizando assaltos e ataques aéreos contra posições russas. Recentemente ganhou notoriedade ao se tornar o segundo regimento ucraniano a receber tanques M1 Abrams dos Estados Unidos, fornecidos pela Austrália. Mas este relato não trata sobre armamentos, é sobre um único soldado, sua arma e uma mente criativa que o ajudou em uma jornada aparentemente impossível. Certa vez, esse soldado se viu isolado do restante de sua unidade, caminhando por uma estrada de terra empoeirada. Logo atrás dele, um soldado russo seguia com outro mais atrás. Uma câmera drone pairando sobre a cena registrava tudo. Imagine a tensão que deveria correr pela mente do soldado ucraniano, enquanto ele analisava suas opções para escapar de uma situação tão opressiva. Normalmente, em tal circunstância, o soldado teria poucas chances. Ele estava em desvantagem numérica e posicional, com os russos prontos para agir. Contudo, a semelhança nas uniformes entre os soldados ucranianos e russos proporcionava uma camada de confusão, com a adoção de braçadeiras coloridas para identificação. Esse ucraniano estava em uma posição crítica, tentando se camuflar. À medida que os três soldados se aproximavam, o diálogo e a interação tornavam-se inevitáveis. O ucraniano, que fala russo fluentemente, tinha uma vantagem nesse aspecto, permitindo que ele se misturasse facilmente. Apesar de muitos ucranianos terem optado por não falar mais a língua russa desde a invasão, muitos outros mantiveram fluência, o que complica a situação para os soldados russos que não dominam o ucraniano. Finalmente exigido agir, o ucraniano começou a desacelerar, tratando de gerar uma oportunidade. Em um momento decisivo, armou sua arma e disparou contra o soldado russo mais próximo, derrubando-o instantaneamente. O segundo soldado não teve tempo para reagir, sucumbindo rapidamente ao ataque do ucraniano. Com a adrenalina impulsionando sua fuga, o combatente desapareceu na segurança, enquanto a câmera drone observava tudo do alto. Esse incidente, que ocorreu provavelmente em Boikovka, um ponto estratégico sob controle russo, mostra não apenas a criatividade e astúcia dos soldados ucranianos, mas também a fragilidade da linha de frente, onde muitas vezes não existem limites claros. As palavras de analistas militares ressaltam que as fronteiras não são consistentes, facilitando que situações de confusão como essa se tornem realidade. O que torna essa história ainda mais intrigante é a sua natureza imprevisível, na qual combatentes de ambos os lados podem se enganar em um campo de batalha cada vez mais deslocado. Essa particularidade ressalta a guerra não como um campo de batalha com demarcações claras, mas como um ambiente em constante mudança, onde cada decisão pode ser a diferença entre vida e morte. Que outras surpresas o futuro reserva nesse conflito? Imagine estar cercado, perseguido sob o olhar atento de dois inimigos a poucos passos. Qual seria sua reação? Fugir em desespero? Entrar numa briga perdida? Ou usar algo que poucos soldados dominam, a astúcia da dissimulação? Essa é a história de um soldado ucraniano que viveu isso na pele e fez algo inacreditável para sobreviver. Ele estava isolado, longe do seu esquadrão, caminhando por uma estrada de terra coberta de destroços e poeira. Atrás, dois soldados russos o seguiam, passos firmes e inescrupulosos. Se fosse qualquer um, essa cena já anunciaria um fim trágico. Afinal, ele estava em desvantagem, desarmado, fora de posição, cercado pela ameaça iminente. Erros seriam fatais. Qualquer deslize, uma palavra fora do tom, ou um gesto suspeito, e sua vida acabaria ali, no silêncio da poeira levantada. Mas havia algo a seu favor, seu uniforme era quase idêntico ao dos invasores. Ucranianos e russos usam roupas militares tão parecidas que, para evitar confusões e disparos contra os próprios, ambos os lados adotaram faixas coloridas nos braços para identificação rápida. Contudo, esse detalhe salvou esse soldado, porque os russos não olharam cuidadosamente o suficiente. E parece que ele também removeu qualquer sinal que pudesse denunciar sua origem antes que os perseguidores se aproximassem demais. Nas imagens capturadas por um drone espreitando lá de cima, os três homens finalmente caminham lado a lado. Conversam?
Provavelmente sim. O que disseram? Ninguém sabe, mas o nosso soldado certamente falou em russo. Milhões de ucranianos falam russo fluentemente, alguns até como idioma nativo. O que facilita infiltrar-se entre os inimigos como se fosse um deles. É interessante notar que, embora muitos ucranianos tenham abandonado o russo como forma de resistência cultural, outros continuam a usá-lo, principalmente aqueles que cresceram falando essa língua. Do outro lado, a situação é inversa. Muitos russos entendem o ucraniano, mas poucos o falam com naturalidade. Assim, o engano funciona melhor para os ucranianos infiltrados do que para os russos tentando se passar pelos rivais. Essa desvantagem linguística deixa os soldados russos mais vulneráveis a armadilhas como essas. O perigo, porém, permanecia incrível. O soldado ucraniano poderia ser descoberto a qualquer momento. Uma palavra em falso, um olhar diferente, e tudo poderia acabar ali. O clima estava tenso. Cada passo, um suspiro no silêncio sufocante da estrada, o cheiro seco da terra, o som contínuo dos soldados caminhando, seus rostos sérios, impassíveis. E então veio o momento decisivo. Quando a situação se torna crítica, poucos soldados conseguem manter a calma como este destemido ucraniano. Enquanto a maioria poderia optar por fugir ou disparar a qualquer sinal de perigo, ele fez algo inusitado. Com uma presença de espírito admirável, optou por aparentar normalidade mesmo ao lado de 2 soldados russos que tinham ordens para eliminar seu povo. Ele aguardou o momento certo e, graças a isso, conseguiu sair vivo, enquanto os russos não tiveram a mesma sorte. Este não parecia ser o seu primeiro ataque sorrateiro. Há indícios de que ele pertencia a um grupo de sabotagem ucraniano, cuja missão era penetrar as linhas inimigas, enganando os soldados russos. A ideia era convencê-los de que estavam seguros, eliminando-os um a um. Porém, ele também poderia ser apenas um soldado apanhado em circunstâncias adversas, mas que conseguiu inverter a situação a seu favor. Sua história destaca a fluidez das linhas de frente, onde não existem limites claros entre os lados. É comum que soldados russos e ucranianos se cruzem acidentalmente em pequenas vilas rurais ou em áreas de combate que não estão sob controle total de nenhum dos lados. O analista de inteligência militar Andrew Perpetua afirma que não há uma linha de frente coerente. O colega Rob Lee do Instituto de Pesquisa de Política Externa corrobora: a linha de frente é relativamente permeável, e frequentemente há menos de 10 soldados defendendo cada quilômetro, dependendo do terreno. Essa permeabilidade da linha e o número escasso de soldados ao longo de extensas áreas tornam incidentes de identificação errada como estes surpreendentemente prováveis. Essa realidade se torna evidente nas zonas de terra de ninguém, que estão praticamente desabitadas, exceto por posições de combate camufladas ou subterrâneas. Na maior parte do tempo, patrulhas e soldados são enviados a esses locais em busca de suprimentos ou para colher informações, e é nesse processo que podem encontrar forças inimigas. Porém, a similaridade dos uniformes e a barreira da língua tornam a identificação de amigos e inimigos um desafio. E o que aconteceria se um soldado russo decidisse adotar a mesma tática de se camuflar, utilizando roupas civis para se infiltrar nas linhas ucranianas? A guerra está cheia de surpresas e em tempos de crise, as estratégias se tornam ainda mais imprevisíveis. Afinal, a batalha pela sobrevivência se desenrola em cada esquina, e a linha entre o inimigo e o aliado pode se desfazer em um piscar de olhos. Resumo do conteúdo anterior. A escassez de tropas ao longo de extensas áreas de combate torna incidentes de identificação equivocada, como descrito anteriormente, bastante prováveis. Essa situação é comum nas zonas de ninguém que são quase desabitadas, exceto por posições de combate disfarçadas ou subterrâneas. No campo de batalha, recrutas e combatentes são frequentemente enviados para explorar essas áreas em busca de suprimentos ou para reunir informações. No entanto, a dificuldade em distinguir aliados de inimigos é uma realidade, já que os uniformes são semelhantes e os soldados dos dois lados falam a mesma língua. Em um intrigante exemplo dessa confusão, soldados ucranianos não são os únicos a se disfarçar. Em agosto deste ano surgiram relatos de que soldados russos usavam roupas civis e se escondiam em Pokrovsk, uma cidade ucraniana próxima à linha de frente. Esta cidade tem sido um alvo constante das forças russas, que buscam dominar os últimos defensores ucranianos e controlar essa importante base logística. Os grupos de ataque russos, drones e tanques têm sido enviados para Pokrovsk, aproveitando a natureza vulnerável da linha de frente para avançar ao norte da cidade.
O plano deles parece ser cercar Pokros e cortar suas linhas de suprimento, mas até agora, essas táticas não tiveram sucesso. A resistência ucraniana tem se mostrado eficaz em várias regiões estratégicas ao longo das frentes. A situação está se tornando cada vez mais desesperadora para os russos, que estão adotando medidas drásticas, incluindo o uso de disfarces civis para se infiltrar. Uma foto de 2 soldados russos em suas novas configurações civis rapidamente circulou nos canais de redes sociais na Ucrânia, acompanhada de um aviso alertando: atenção, estes são russos. O comandante ucraniano Ilya Petrina, atuando na região, confirmou que muitos incidentes desse tipo têm ocorrido, revelando: observamos russos, no calor do confronto, a astúcia se torna uma arma essencial. Um único soldado ucraniano, cortado do seu batalhão, se vê perdido em uma estreita trilha de terra batida. Atrás dele, passos firmes indicam a aproximação de 2 soldados russos. O dronar sobrevoa, observando a tensão em cada movimento. O que passa pela mente deste guerreiro? Terá ele alguma chance de escapar? Normalmente a sobrevivência em uma situação assim seria quase impossível. Armado apenas com seu rifle e um instinto aguçado, ele precisa encontrar uma maneira de se salvar. Ambos os lados vestem uniformes semelhantes, e para complicar ainda mais, falam a mesma língua. Prova disso é que muitos ucranianos se comunicam em russo. A chance de um erro fatídico está à espreita, um simples mal-entendido poderia ser mortal. O ucraniano, na intenção de mesclar-se, removeu símbolos que o identificassem. Agora, ao caminhar ao lado dos russos, uma conversa cotidiana flui entre eles. Porém, por trás de cada palavra, a tensão é palpável. Qual será o momento certo para agir? Quando menos se espera, a oportunidade surge. O ucraniano discretamente desacelera, permitindo que os soldados à sua frente continuem em marcha, sem perceber que suas últimas horas se aproximam. Em um ato de bravura, ele ergue seu rifle, disparando rapidamente. O primeiro soldado cai. O pânico se instala. O segundo soldado, em um instante de revelação, se volta, mas já é tarde. Outro disparo ecoa, e ele também cai sem vida. O ucraniano, agora, não é mais um dos que se escondem. Ele foge para a segurança, tendo se sagrado vitorioso em um jogo de vida ou morte. Este episódio revela uma verdade aterradora. As linhas do fronte estão em constante mudança. A fluidez entre os lados é gritante. A dualidade dos uniformes, a semelhança das línguas, tudo contribui para uma nova realidade. O que aconteceria se a situação se inverter? Como os soldados russos lidariam com a mesma astúcia? As confusões e armadilhas da guerra são muitas, e a criatividade se torna imprescindível. O que mais pode estar escondido neste cenário confuso? O que a história nos dirá sobre intriga e estratégia nas linhas de frente? A batalha continua, e a verdade permanece emaranhada no caos. Você já imaginou inimigos se infiltrando disfarçados de civis, andando entre a população como se fossem um deles? Recentemente, redes sociais ucranianas foram inundadas por alertas desesperados. Cuidado, esses são russos. O cenário é tenso e sombrio, com soldados inimigos trocando suas roupas militares por uniformes civis ou até pelos próprios trajes ucranianos. O que está acontecendo em Pokros, uma cidade próxima à linha de frente, é uma verdadeira guerra invisível, onde a linha entre amigo e inimigo se torna assustadoramente tênue. Já no calor da batalha, o tenente Ilya Petrina, vice-comandante ucraniano na região, revelou que esses episódios de disfarce não são casos isolados. Segundo ele, a brigada interceptou comunicações entre soldados russos que detalhavam planos para se camuflar e invadir Pokros. O objetivo? Atacar tropas ucranianas e veículos leves de dentro da própria cidade, ao mesmo tempo em que espalham desinformação e causam pânico entre os moradores. Em mensagens interceptadas, os invasores afirmavam que já haviam 500 soldados russos dentro da cidade, tentando convencer a população a abandonar a resistência. Como esses grupos conseguiram entrar? A resposta está no momento em que drones ucranianos foram impedidos de operar devido ao mau tempo, abrindo uma janela para que grupos de sabotadores atravessassem sorrateiramente a linha de defesa. Uma semana atrás, o inimigo complicou nossas operações porque grupos de reconhecimento e sabotagem entraram diretamente em Pokros. Eles foram liberados por uma das brigadas, e o inimigo se concentrou na cidade através desses pontos de controle. Revelou um comandante apelidado de. Você já imaginou um soldado disfarçado de inimigo, caminhando lado a lado com ele, apenas para virar o jogo em um momento de pura tensão?
O que acontece quando a linha entre amigo e inimigo se torna tênue demais, no meio de uma guerra impiedosa? Essa é uma história real de astúcia e sobrevivência, capaz de deixar qualquer um arrepiado. Um soldado ucraniano do regimento de assalto Scala estava sozinho, isolado da sua unidade, andando por uma estrada poeirenta, cercado por destroços e atrás dele, 2 soldados russos o seguiam de perto. Eles não sabiam que estavam acompanhados por alguém que não pertencia ao lado deles. Uniformes muito parecidos, arbands coloridas pouco visíveis e o fato de o ucraniano falar russo fluentemente o ajudaram a enganar os adversários. A câmera de um drone capturou toda essa tensão no ar. O silêncio antes da tempestade, o som abafado dos passos, o cheiro da terra seca e o hálito quente vindo na direção contrária. O que parece uma simples caminhada se transforma em um jogo mortal de paciência e esperteza. O ucraniano intensifica sua atuação, conversa em russo, caminha ao lado dos 2 soldados inimigos, e antes que eles percebam, a morte chega tão sutil quanto fulminante. Em um instante decisivo, o soldado levanta sua arma e dispara contra o primeiro, que cai sem vida. O segundo tenta reagir, mas não é rápido o bastante. Em poucos segundos, ele também está no chão. O silêncio volta a reinar quando o soldado desaparece correndo para a segurança, deixando para trás o fim inesperado dos seus perseguidos. Esse acontecimento pode ter ocorrido próximo a Boikovka, uma região sob controle dos russos, onde essa ação revela que apesar do domínio declarado do inimigo, a realidade do campo de batalha é muito mais instável e imprevisível. As linhas de frente são porosas, como explicam analistas militares, e soldados de ambos os lados frequentemente se cruzam em territórios que não pertencem claramente a ninguém. Isso torna fácil, e perigoso, para eles confundirem amigos com inimigos. Curiosamente, não são só os ucranianos que usam esse tipo de estratégia. Em Pokrovsk, uma cidade sob intensa pressão russa, soldados adversários foram flagrados vestidos de civis, escondidos em casas para tentar derrubar as defesas ucranianas por dentro. Mas, diferentemente do soldado que fez essa manobra audaciosa, esses invasores foram caçados e neutralizados em operações coordenadas pelas forças da Ucrânia. Moradores locais chegaram a ajudar, guiando drones para atacar os esconderijos russos, mostrando a força da solidariedade entre soldados e civis em tempos de guerra. O que essa história nos deixa é uma lição poderosa: inteligência, coragem e adaptação são armas cruciais, talvez até mais decisivas que o armamento pesado ou o número de soldados. Este soldado do regimento Scala provou que mesmo em situações limítrofes, a astúcia pode virar o jogo e garantir a sobrevivência onde tudo parecia perdido. Mas será que essa ousadia é um acaso isolado, ou parte de uma estratégia maior de infiltração e sabotagem dentro das linhas inimigas? Só o tempo dirá. Você já imaginou um soldado infiltrado no meio do inimigo, fingindo ser um deles, enquanto planeja um ataque mortal? Esta é a história de coragem e astúcia que desafia qualquer ideia sobre guerra. Um soldado ucraniano conseguiu se passar por russo, enganando completamente seus adversários e eliminando 2 soldados inimigos em uma ação rápida e brutal. Enquanto isso, muitos russos tentavam se esconder entre civis em Pokrovsk, mas eram implacavelmente caçados e capturados. Essa batalha de disfarces e espionagem revela uma verdade chocante. Quando o assunto é estratégia e engano, a Ucrânia está à frente da Rússia. Mas até que ponto essa batalha silenciosa poderá decidir o futuro do conflito? Vamos recapitular rapidamente. Um soldado ucraniano, esperto e sagaz, conseguiu se misturar aos russos, aproveitando a semelhança dos uniformes e seu domínio do idioma russo. Com calma quase inacreditável, caminhou ao lado de seus inimigos até encontrar o momento certo para agir, eliminando um após o outro e escapando ileso. Ao mesmo tempo, no coração de uma cidade sitiada, forças russas tentavam se misturar à população civil, numa tentativa desesperada de se manterem ocultas diante da ofensiva ucraniana. Era uma guerra de nervos, onde cada passo poderia ser fatal. Mas essa não é a única história surpreendente de infiltração ucraniana. Em setembro de 2024, soldados da 12ª Brigada de Forças Especiais, Azov, usaram um truque ousado. Se passando por patrulha russa, eles conseguiram penetrar uma base inimiga com uma calma quase surreal. Os soldados russos, convencidos de que estavam diante de aliados, até compartilharam lanches com os visitantes. Só depois desse momento de aparente amizade, os ucranianos revelaram suas verdadeiras intenções e forçaram os russos a se renderem. 3 prisioneiros capturados sem um disparo, e que depois confirmaram ter sido tratados com dignidade.
enquanto aconselhavam seus companheiros a desistirem do conflito. Essa técnica de engano voltou à cena em janeiro de 2025, quando outra unidade ucraniana comandou uma operação perigosa. Eles invadiram uma posição avançada russa, essencial para vigiar o movimento das tropas ucranianas. Após tomarem controle desse posto, identificaram uma guarnição escondida em trincheiras camufladas. Então aconteceu algo quase surreal. Os ucranianos começaram a gritar em russo, simulando um ataque das próprias tropas russas contra o esconderijo. Confundidos, os soldados russos saíram para se render pacificamente aos inimigos que mal conseguiam acreditar no que estava acontecendo. Em maio de 2024, um novo capítulo dessa saga se desenrolou ao norte de Kharkiv. Depois de um confronto intenso, uma equipe da 3ª Brigada de Assalto ucraniana capturou um rádio russo. Um soldado fluente em russo usou o equipamento para se passar por aliado e comandar a manipulação do fogo inimigo, abrindo caminho para que as forças ucranianas tomassem o controle da área com menos perdas. Essa tática de controle psicológico e sabotagem eletrônica é prova clara do quanto a criatividade e a capacidade de adaptação são tão poderosas quanto qualquer tanque ou artilharia. O que todas essas histórias têm em comum? O elemento surpresa e a profundidade da infiltração. Enquanto o inimigo tenta se embrenhar nas cidades e camuflar soldados entre civis, a Ucrânia revela um entendimento letal da guerra moderna, onde a informação, a psicologia e a rapidez de raciocínio pesam mais que blindagens pesadas. Em um cenário onde fronteiras físicas são difusas e linhas de frente se misturam, o jogo muda. O complexo terreno urbano e as florestas acidentadas se tornam palcos não só de disparos, mas de dissimulação e estratégia. Será que a Rússia pode resistir a esses ataques internos, a essa guerra invisível onde qualquer passo em falso é fatal? A verdade é que mais do que nunca a guerra ganhou uma camada surpresa, um tabuleiro onde os peões nem sempre são o que parecem. E enquanto soldados ucranianos seguem infiltrando, enganando e revidando, o futuro dessa batalha é incerto e repleto de reviravoltas. Essa não é apenas uma luta por território, mas uma guerra de inteligência. E quem conseguir enganar melhor poderá escrever o desfecho dessa história brutal. Antes de continuar, vale lembrar o que aconteceu. Um soldado ucraniano falando russo se infiltrou nas linhas inimigas. Em um momento surpreendente, ele usou um rádio capturado para enganar os russos, redirecionando seu fogo para longe de sua unidade. Essa manobra abriu caminho para que seu grupo cercasse e eliminasse o inimigo. Mas a guerra é ainda mais complexa do que parece. Nem todos os ucranianos lutam contra a Rússia. Alguns optaram por se juntar ao lado oposto, traindo sua pátria e jurando lealdade a Moscou. Agora, imagine o conflito interno que esses soldados enfrentam. Eles são naturais das regiões ocupadas, como Donetsk e Luz, conhecem cada centímetro daquele chão devastado. Essa familiaridade lhes dá uma vantagem tátil e estratégica, permitindo manobras de infiltração profundas. Segundo o analista Rob Lee, a 132ª Brigada de Fuzileiros Motorizados, composta por esses soldados infiltrados, avançou mais de 10 quilômetros para além das linhas de frente ucranianas. Isso é como navegar na própria casa, mas contra seus antigos irmãos. Contudo, a resistência ucraniana é feroz e determinada. Conhecendo tão bem seu território quanto o inimigo, as tropas do 1º Corpo Azov e o renomado 425º Regimento de Assalto orquestraram um contra-ataque devastador. Em uma batalha brutal e implacável, praticamente aniquilaram a 132ª Brigada, recuperando posições cruciais e enviando uma mensagem clara: nenhum invasor se estabelecerá facilmente. A situação fica ainda mais inquietante quando pensamos que enquanto alguns russos fingem ser civis, outros disfarçam-se de ucranianos e vice-versa. O fronte é uma linha tênue, cheia de sombras, onde a identidade pode ser uma arma mortal. Como se confundir em meio aos inimigos fosse a única maneira de sobreviver. Você conseguiria manter a calma, carregar uma arma e seguir adiante, sabendo que um detalhe, uma palavra fora do lugar, poderia selar seu destino? O que será do futuro dessas linhas frontais marcadas pela traição, pela astúcia e pela coragem extrema? Até onde alguém pode ir para garantir sua sobrevivência? E o que se esconde além dos territórios controlados, onde o fio da navalha entre a vida e a morte se torna invisível? A guerra não é feita apenas de tanques e mísseis. Ela é um jogo de sombras na poeira, onde um passo em falso pode significar o fim de tudo. Você está pronto para descobrir essas histórias inéditas que quase ninguém ousa contar?
As forças armadas da Ucrânia seguem mostrando uma força tática e uma resistência impressionantes, encontrando maneiras cada vez mais criativas e eficazes para superar o inimigo. Cada vitória revela um pouco mais a astúcia e a adaptabilidade que fazem a diferença nesse conflito brutal. Recentemente, uma atualização significativa nos veículos aéreos não tripulados promete dar a Kiev uma vantagem decisiva nos céus, ampliando o alcance e a precisão das operações ucranianas. Essa inovação técnico-estratégica pode transformar drasticamente a dinâmica da guerra. E para entender melhor todo o cenário e suas raízes, é essencial analisar por que a Rússia anexou a Crimeia em 2014 e como isso se encaixa no plano de longo prazo do Kremlin. Esses eventos históricos ajudam a decifrar o que está em jogo e como o conflito atual evolui. Enquanto isso, a tensão nas linhas de frente permanece intensa, com soldados enfrentando desafios inimagináveis, usando jogos de dissimulação e estratégias de infiltração que beiram o inimaginável para proteger suas vidas e territórios. Será que as próximas batalhas vão confirmar essa tendência de vitória da estratégia sobre a força bruta? Acompanhar cada movimento é mais que necessário. É vital para entender o futuro dessa guerra. O que mais pode surgir deste confronto? Será que essas inovações e a coragem individual de soldados se tornarão o ponto de virada definitivo? A história está em movimento, e cada capítulo parece mais surpreendente que o anterior. Já vimos como este soldado ucraniano, usando sua astúcia para se passar por russo, conseguiu enganar seus inimigos por um tempo. Apesar de ser uma situação quase sem saída, ele falava a língua deles e se misturava em meio aos soldados que vasculhavam a estrada poeirenta, sem desconfiar da verdadeira identidade ao seu lado. Mas mesmo assim, ele ainda caminhava sob o risco constante de um passo em falso. Bastava um gesto suspeito, uma palavra mal colocada para que suas vidas fossem ceifadas naquele instante cruel. E foi exatamente dessa tensão que ele tirou sua estratégia de sobrevivência. As imagens do drone revelam esse momento decisivo. O soldado ucraniano desacelera, ficando um pouco para trás, enquanto os dois russos seguem em frente, indiferentes, prestes a dar seus últimos passos. O silêncio brando do vento carregando poeira, o ranger distante de botas na terra seca, tudo contribui para o suspense. De repente, aproveitando a distração, ele ergue sua arma. Um disparo certeiro no soldado que caminhava mais próximo a ele. O corpo do russo cai sem vida, derrubado no chão implacável. O segundo inimigo, num reflexo atrasado, tenta reagir, gira o corpo com força, mas não é rápido o bastante. Outra rajada interrompe sua reação, ele também tombando a poucos metros do companheiro. Sem perder tempo, o soldado sai correndo, desaparecendo entre as sombras, enquanto o drone continua filmando silenciosamente, registrando o final dessa caçada mortal. Não há confirmação exata do local onde aconteceu, embora alguns especialistas apontem para Boikovka, um vilarejo pequeno, cerca de 10 milhas a nordeste de Pokrovsk. Segundo mapas atualizados do conflito, essa região está sob controle russo, mas o incidente mostra que esse domínio pode ser bem mais frágil do que se imagina. Essa história retrata mais do que uma simples luta pela sobrevivência. É um retrato vívido da coragem e da inventividade ucraniana diante da adversidade. Quantos soldados, mesmo treinados, conseguiriam manter a calma naquela pressão extrema? Muitos fugiriam no primeiro sinal de perigo, ou reagiriam com fogo desigual, quase certo de perder a vida. Mas ele não. Continuou agindo naturalmente como se nada estivesse errado, mesmo com aqueles dois homens, prontos para aniquilar seu povo, a poucos passos. Então ele esperou, e quando a chance chegou não hesitou. Graças a essa paciência e precisão, ele segue vivo, enquanto seus perseguidores não. Mas, será que esse soldado era um simples combatente perdido no momento errado? Ou parte de um grupo especializado, treinado para se infiltrar e eliminar inimigos silenciosamente, um por um? E mais, como isso revela a verdadeira fragilidade das linhas de frente, onde o perigo pode estar tão próximo que até a identidade se torna uma arma. O que acontecerá quando essa tênue linha entre amigo e inimigo desaparecer por completo? A guerra de enganos está apenas começando. Já vimos como um soldado ucraniano, fingindo ser russo, conseguiu se aproveitar do idioma e das roupas semelhantes para se misturar com seus inimigos. Ele falava russo para não despertar suspeitas, apesar da enorme tensão que isso causava. Mas estar disfarçado não era garantia de segurança. Um único erro, uma palavra fora do lugar ou um gesto estranho poderia ter acabado em tragédia para ele. Agora a situação se torna ainda mais crítica. O vídeo feito por um drone mostra o ucraniano desacelerando seu passo,
ficando um pouco atrás dos 2 militares russos. Eles caminham alheios, ocupados demais para perceber que estão lado a lado com quem, na verdade, deveria ser seu inimigo mortal. O silêncio da estrada de terra poeirenta é quebrado de repente. Quando surge a chance que ele esperava, o soldado levanta sua arma. Um único disparo certeiro atinge a cabeça do primeiro soldado russo, que cai sem vida diante da poeira levantada pelos seus passos. Sem perder tempo, ele se lança contra o segundo, que tenta desesperadamente virar-se, percebendo o perigo, mas não rápido o suficiente. Novamente o som agudo do disparo ecoa, e o segundo homem cai a poucos metros do companheiro. Em poucos segundos o soldado ucraniano desaparece pelo caminho, fugindo para a segurança enquanto o drone captura tudo lá do alto, como um observador silencioso e implacável. O local exato dessa cena dramática não foi confirmado, mas analistas acreditam que tudo tenha acontecido em Boikovka, uma pequena vila a cerca de 10 milhas a nordeste de Pokrovsk, uma área atualmente sob controle russo. No entanto, esse episódio revela que o domínio russo por ali pode não ser tão firme quanto aparenta. Essa história é um exemplo impressionante da inventividade e coragem dos soldados ucranianos. Poucos seriam capazes de manter a calma e agir com tal precisão sob tamanha pressão. Muitos teriam tentado fugir ou até mesmo atirar às cegas, dando início a um confronto desigual. Mas ele pensou e esperou o momento certo e agiu com frieza. Por isso ainda está vivo, enquanto seus oponentes não sobreviveram. Será que o segredo dessa façanha está apenas na sorte? Ou esse soldado já teve outras experiências semelhantes, infiltrando-se nas linhas inimigas e eliminando o alvo silenciosamente? E se a guerra moderna for, na verdade, uma batalha onde quem melhor domina o jogo de identidades e enganos sobrevive mais tempo? Enquanto o drone continua a voar por cima desta estrada esquecida, uma pergunta inquietante permanece no ar. Quantas outras histórias como essa nunca serão contadas, escondidas nas sombras de um conflito que não para de surpreender?